Fala galera, hoje eu vim responder uma dúvida de uma das pessoas que acompanha aqui o canal. Vamos falar sobre Atos capítulo 1, versículo 20. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. A dúvida de hoje é da Daiane Gaioski. Daiane, não sei se estou falando seu sobrenome corretamente, se eu não estou falando, me corrige por favor aqui nos comentários. Ela ficou com uma dúvida no estudo de Atos capítulo 1. A gente já tem um estudo de Atos completo aqui no canal, né, galera? Não sei se vocês lembram, vou deixar a playlist aqui na descrição. A dúvida dela é a seguinte, ó. Tô começando a estudar Atos e vim ver algo que não entendi, que foi Atos 1, 20. Então, Atos capítulo 1, versículo 20. Primeira coisa, vamos ler aqui o versículo em questão, né? Tá escrito assim. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Aqui eu estou usando a Almeida Revisada e Corrigida mesmo, não estou usando outra versão. Acho que dessa vez não precisa, né? Vocês sabem que normalmente eu consulto mais de uma versão, mas aqui o texto me parece que a interpretação dele é bem certeira já. Tá bom, analisamos o texto, que ela está com dúvida, vamos analisar o contexto. Contexto, Jesus tinha 12 apóstolos, né? Nos evangelhos ali a gente vê que ele escolhe 2 apóstolos. Jesus tinha vários discípulos, né? Tanto quando ele envia 70. Tinha 12 apóstolos. Um desses apóstolos era Judas Iscariotes, que, após ter entregado Cristo, se mata. Então, passam a ficar 11 apóstolos. Jesus ressuscita, Jesus ascende aos céus, e ali são 11 apóstolos. Pedro, então, um dos primeiros líderes ali da igreja, a igreja não tinha uma liderança formal, né, galera? Mas Pedro acaba se tornando ali um dos primeiros líderes da igreja. Pedro, nessa posição de ser um desses líderes, entende que era necessário que uma outra pessoa tomasse o lugar de Judas. Esse é o contexto. E então Pedro, para afirmar isso, né, para afirmar que era necessário que outra pessoa tomasse o lugar de Judas, e esse é o objetivo dessa passagem, era Pedro justificando que era necessário que outra pessoa tomasse o lugar de Judas. Ele cita 2 salmos. O primeiro salmo que ele cita é o Salmo 69, versículo 25, está escrito assim: fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Então esse é o primeiro salmo que ele recita. O segundo salmo é Salmo 109, versículo 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Pedro estava afirmando aqui que era o propósito de Deus que isso se cumprisse. Que aquela profecia que foi dada nos salmos, se cumprisse aqui no lugar de Judas, né? na ausência de Judas. E então eles escolhem Matias para ser o novo apóstolo no lugar de Judas. É isso, galera. Atos capítulo 1, versículo 20 fala sobre essas referências que Pedro faz ao livro de Salmos, e o objetivo dele aqui é justificar a sua decisão, ou decisão ali, né, deles, de que outra pessoa deveria entrar como apóstolo no lugar de Judas. Tem uma curiosidade importante aqui, né? Alguns estudiosos, isso a Bíblia não fala, tá, galera? Então aqui a gente está entrando agora no ramo da conjectura, né? Na parte da conjectura, a gente não sabe isso. Mas alguns estudiosos afirmam que Pedro aqui cometeu um erro, que ele não deveria ter escolhido um 12º apóstolo, porque todos os apóstolos foram designados por Cristo, então tem essa teoria, né? Os apóstolos todos foram designados por Cristo, então não seria Pedro que deveria ter escolhido. Tanto é que depois o próprio Cristo escolhe Paulo. Paulo tem um encontro diretamente com Cristo e Paulo se torna um dos apóstolos. Então algumas pessoas consideram que Pedro não errou, que tá tudo bem, Paulo acaba se tornando um 13º apóstolo. Outras pessoas, dado que Matias não tem muita proeminência na Bíblia, ele não se fala muito sobre ele não tem um livro dele, não tem um escrito canônico dele, consideram então que Pedro errou ao escolher esse 12º apóstolo, e o 12º apóstolo seria Paulo, escolhido diretamente por Cristo. Aqui só curiosidade, tá, galera? Não tem muito não é necessário que a gente entenda essa curiosidade para entender a passagem, mas tem essa curiosidade aí
Eu particularmente não tenho muita opinião em relação a isso, a Bíblia não fala nada, então para mim, X, não faz tanta diferença. O que importa aqui então nessa passagem, respondendo a pergunta da Daiane, é que Pedro estava usando esses textos da palavra para justificar a sua decisão de escolher um 12º apóstolo, porque ele entendia que conforme a palavra, aquela profecia precisaria se cumprir ali, tá bom? É isso, Daiane. Se ficou alguma dúvida, e galera, vocês já sabem, né? Se vocês estão com alguma dúvida numa passagem bíblica, em algum dos estudos que a gente fez, deixa o seu comentário, que cedo ou tarde aí, às vezes mais tarde, infelizmente, a gente acaba respondendo, tá bom? Por hoje é isso, Deus abençoe a sua vida, paz!